Amigos, hoje pela manhã, ainda assistindo a Chapecoense e Bahia, fiquei pensando, puxa vida, fator local antes era tão importante para a Chapecoense não consegue sair lá de baixo, nem contratando o Miguel Falabella, né? E tá lá nessa situação de rema. O Bahia também tá naquele jogo deles ali, de ficar entre os 10. Ontem o Fortaleza perdeu para o Atlético Paranaense, entrou no jogo deles também. O Atlético Goianiense, que joga contra o Grêmio hoje, pode até se dar bem, porque o Grêmio não está ganhando de ninguém, mas também tem um futebol daquele tamanho que nós sabemos, de ficar na primeira página. E olhe lá, o Juventude igualmente. Por quê? Porque agora começa o segundo semestre, começam as lesões e começam aquelas histórias da pujança, de ter elenco, de ter possibilidades outras, como por exemplo, em outubro e novembro teremos público nos estádios, mas não tem a menor dúvida que teremos público nos estádios, a volta dos shows e tudo mais, com a segunda vacina praticamente implantada em todo o Brasil, se Deus quiser. Mas o fator local, é isso que eu quero falar. O Grêmio não tem mais fator local porque não ganha de ninguém, nem dentro nem fora. O Internacional, o fator local, sumiu. 7 jogos sem ganhar em casa é uma baita de uma pouca vergonha. Ah, mas era público dependente. Bom, mas aí não é time de futebol, né? Time de futebol tem que jogar sem público, com público na casa do adversário. É o Inter, campeão brasileiro de 75, de 76, invicto de 79. O Internacional do início dos anos 2000, especialmente 2005, 6, 7, 8, até 10, né? Mas o fator local voltará ainda nesse campeonato, em outubro e novembro, e vai dar um up nos times grandes que estarão ali em 12º, 13º, 9º, e pularão para as 6 primeiras rodadas. Espero que dentre estes estejam Grêmio e Internacional. Vejam que a situação de Grêmio e de Internacional ela é periclitante. O Internacional está em 14º, o Grêmio está na lanterna. No entanto, ela não é uma situação definitiva. A situação de Grêmio e de Internacional é uma situação provisória, ainda paliativa, poderá ser definitiva. O Internacional está apostando muito nos jovens. Antes era um monte de veterano ganhando 400, 500, Abel Hernandes, Paulo Guerreiro, Patrick, Edenilson, Cuesta, Lomba, Danilo Fernandes, Moisés, Rodinei, um monte de veterano ganhando um monte de dinheiro e dando mais ou menos a mesma resposta. Nunca vou dizer que o elenco do Inter é ruim ou curto, como diria o Cudê, porque o Abelão mostrou o contrário. Então, já tem provada, né? Não precisa ficar batendo nessa tecla o tempo todo. E o Grêmio, que tem um bom elenco mesclado adequadamente de jovens e de veteranos, mas muito caro, uma folha de pagamento de 12 milhões por mês, não é pouco não, 12 ou 13 milhões, né, porque toda hora o Grêmio contrata, né? E como o Renato contratava ainda mais, né, nessa administração aí do Thiago Nunes, contratou o mais caro de todos, que é o Douglas Costa. Contratou quem mais do Thiago Nunes para cá? O Rafinha, foi o Renato ainda que contratou. E é isso, né? Não tem grandes reforços o Grêmio do Thiago Nunes. Por isso, pelos elogios rasgados nos treinamentos, não só feitos aqui, como também no Corinthians, que o Vessone, que é do site Meu Timão, fez rasgados elogios aos treinos e ao repertório do Thiago Nunes, e também no Atlético Paranaense, onde ele foi campeão de bastante coisa, né? Campeão paranaense, campeão da Copa do Brasil, campeão sul-americano, classificou para a Libertadores 2 vezes. Então, não é pouco não o que tem o Thiago Nunes na carreira. Agora, não parece ser aquele cara que tem o brilho que precisa o Grêmio. Ontem, o Internacional empatou com um lance polêmico, que nós já falamos em outras intervenções, mas, pelo que vi até a madrugada, a interpretação dos comentaristas é que o Cuesta ainda poderia ter condição de participar do lance e fazer o gol. Então, quando ele sofre o pênalti, ele ainda não está completamente impedido. Então, foi pênalti pela regra, está ali nas determinações. Ontem ainda estava vendo o nosso Diego Real falar, e até estou procurando aqui nos alfarrábios, regra 108 do livro de regras, né?
e dizendo que aquilo ali é pênalti. Então é pênalti, né? Eu não vou entrar nessa de mas você criticou o Corinthians, agora tem que dizer que o Corinthians foi roubado. É bem a mesma coisa, né? 2005 o Inter ia ser campeão, 2020 o Inter ia ser campeão, é bem a mesma coisa, né? É comparar uma égua com uma alpargata, como eu sempre digo. Mas agora os jovens em demasia no time do Internacional. Eu tenho aquela frase, médiozinho por médiozinho fica com o gurizinho. Ontem com os gurizinhos o Internacional estava ganhando. Entraram o Johnny e o Patrick veterano e o Johnny já um pouco mais experimentado, e o Internacional cedeu um empate. Porque tem a história também de que no time do Aguirre, em determinado momento, faltam pernas. E eu tenho lá as minhas dúvidas se esse problema está solucionado. É isso, né? O Daniel pegou bastante ontem, prova que o Internacional tinha goleiro. O Grêmio demorou 4, 5 anos para descobrir que o Breno era goleiro. O Internacional um pouco mais para descobrir que o Daniel era goleiro, porque o negócio é gastar mesmo, né? O Inter, o que pode acrescentar em relação ao time de ontem? Moledo, Tyson, Moisés, mais um zagueiro, tem o Caio Vidal, pode melhorar um pouquinho, mas a situação é preocupante. E o Grêmio tem que fazer esses caras jogar, né? Não é possível, o Jean-Pierre tem que jogar. O Diogo Barbosa custou um caminhão de dinheiro, tem que jogar. O Luiz Fernando, que ganha 220 por mês, tem que jogar. O Douglas Costa nem se fala, custa 2 milhões por mês ou mais, incluindo os impostos, tem que jogar. Matheus Henrique tem que parar de ser galo de briga e jogar futebol, né? O Breno vai para a seleção, tá bem. O Breno, o Chapecó, são todos principiantes. Tem que pegar o Chapecó. É o Grêmio, nós não estamos falando de um time pequeno, nós estamos falando de Grêmio. Agora, falar de coisa boa, né? O Instituto Masper tem um software desenvolvido para suas necessidades, atendendo municípios de toda a região sul do país, de São Paulo. Já tem esse software funcionando também lá no Ceará. Enfim, também se você é médico, precisa de uma atividade no interior do estado, em tudo que é lugar, está precisando de médico, e o pessoal da Masper Assessoria lhe dá a assistência necessária para você fazer uma boa escolha. Vargas Assessoria de Trânsito, está com problema de multas de trânsito? É o seu Vargas, é o Lauvir Vargas, tá? O Luigi é da Luage Imóveis, e você segue @Luage Imóveis no Instagram e vai saber como fazer um grande negócio. E para fazer pintura bonita, bem feita, equilibrada, inovadora, é com a Franco Pinturas do meu amigo Gessé. Aquele abraço.